Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha só, pensando na nossa semana temática envolvendo a ditadura militar, a gente vai trabalhar hoje na nossa aula a conjuntura do campo brasileiro e o nacional desenvolvimentismo que se consolidou aí no Brasil, sobretudo ali em meados do século XX. Bom, antes da gente começar a discutir essa relação desse nacional desenvolvimentismo, a gente vai falar ao mesmo tempo sobre as ligas camponesas. E por que falar das ligas camponesas? Porque as ligas camponesas retratavam a realidade política daquele período ali, de meados do século XX, na qual o Brasil passava por uma série de transformações, seja no campo, seja na cidade. Então, nós partimos da nossa explicação a partir das ligas camponesas, porque eles vão trabalhar, vão retratar o que é a realidade do meio rural, né? E quais são as intempéries e problemas que eram encontrados nessa realidade social, que historicamente é uma realidade que teve uma série de conflitos e violência ao longo da sua história. Tá? Bom, as ligas camponesas foram associações de trabalhadores rurais criadas inicialmente no estado de Pernambuco e posteriormente em outras regiões do Brasil e lutavam por melhorias nas condições de trabalho no campo. O campo brasileiro, ele historicamente é fruto de uma série de desigualdades sociais e concentração de terras. Então, o Brasil ele apresenta essa situação em que existe poucas pessoas com muita terra e muita gente com pouca terra. E isso tem sido um dos motivos e um dos fatores que tem levado a uma série de conflitos envolvendo o campo, o ambiente rural no Brasil. E as ligas camponesas surgiram nesse sentido de tentar contornar e lutar pelo bem-estar e melhora social da população campesina, que vivia em uma situação social muito ruim. As ligas camponesas foram influenciadas pelo Partido Comunista do Brasil e também pela Teologia da Libertação, que são duas linhas ideológicas aí que tiveram aí penetração na América Latina nesse meado do século XX que a gente está discutindo. O Partido Comunista do Brasil, ele começa a ganhar força ali na década de 40, mais ou menos, 50, quando você tem ali também no mundo, numa realidade já pensando a escala planetária. Você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já se consolidando aí no espectro internacional. Então, o Partido Comunista Brasileiro ele vai ser criado e vai ter uma penetração interessante e forte no campo brasileiro. A outra vertente ideológica vai ser a Teologia da Libertação, que é um segmento mais crítico da Igreja Católica, que tem aí sua base de atuação e base de pensar, sobretudo na América Latina. Então, essa dualidade ideológica vai permear em um primeiro momento essas ligas camponesas que vão estar trabalhando aí as lutas do campo no Brasil, bem antes do MST, que é um movimento que vai ser criado posteriormente. Essas associações elas se transformaram também em associações jurídicas, ou seja, para que pudessem, eram registradas em cartórios, para que pudesse de alguma forma ser de fato uma representação oficial dos trabalhadores campesinos frente às suas demandas no que tange a questão do trabalho. E essas ligas camponesas organizaram milhares de trabalhadores rurais que viviam como parceiros ou arrendatários, principalmente no Nordeste brasileiro, utilizando o lema reforma agrária na lei ou na marra, contra a secular estrutura latifundiária do Brasil. O que é a reforma agrária? A reforma agrária é o processo de redistribuição de terras que é necessário que aconteça no campo brasileiro. A reforma agrária era esse lema, como foi indicado aí no slide. E reforma agrária na lei ou na marra, ou seja, ou ela é instituída via legalidade jurídica pelo governo, ou vai ser através do usufruto da ocupação e da força dos trabalhadores que vão ocupar e fazer na marra essa redistribuição de terras no Brasil. Lembrando que o Brasil é um país com proporções continentais, então nós temos aí uma possibilidade de redistribuição de terras que é muito grande. E aí as ligas camponesas atuavam justamente nesse ponto e nessa necessidade de se efetuar a reforma agrária, que até hoje não foi feita no Brasil. E as ligas camponesas elas surgiram no contexto que foi o processo de industrialização incentivado durante o governo JK,
na década de 1950, pois a intensificação da mecanização da produção agrícola produziu desemprego e redução de salários, aumentando a insatisfação social das populações pobres da zona rural nordestina. O período JK, ao mesmo tempo em que acontece o desenvolvimento urbano, a intensificação da industrialização e os avanços técnicos, o campo ele vai sofrer sim esses avanços técnicos, mas vai sofrer um avanço técnico que vai gerar o desemprego estrutural. E o que é o desemprego estrutural? É o emprego que é perdido para máquinas. Então é esse período aí do desenvolvimentismo no Brasil que o campo vai começar a receber os aportes tecnológicos que surgiram ali no pós-guerra. Então, os elementos químicos, maquinário pesado, tudo isso vai ter um processo evolutivo técnico que vai entrar no campo e vai gerar uma série de desempregos, além da situação já colocada do campo ser um lugar com uma concentração de terras muito grande. Então é nesse contexto que as ligas camponesas vão surgir ali na década de 1950. E elas lutavam pela reforma agrária, os direitos trabalhistas para os campesinos, e é importante porque o trabalhador campesino ele não tinha os direitos trabalhistas que haviam no meio urbano. Então era necessário ter uma luta para que esses trabalhadores do campo também tivessem direito a uma série de benefícios que estavam sendo instituídos pelo governo. Eles lutavam pelo atendimento jurídico, criação de cooperativas de pequenos agricultores, etc. Ou seja, eles cuidavam de maneira geral das necessidades que o campo precisava para poder efetuar a sua dinâmica de produção, de trabalho e, sobretudo, de uma qualificação da vida social campesina. Então, as ligas camponesas vão ser esse movimento que vai permear o campo brasileiro com uma série de lutas e vai gerar uma série de conflitos sociais, porque eles vão tensionar a propriedade privada e também vão tensionar o Estado no sentido de, sobretudo e primordialmente, da reforma agrária. Como eu disse, uma reforma que ainda não foi instituída no Brasil. Aqui nós temos uma reportagem da época: latifundiários ameaçam pegar em armas contra a reforma agrária. Uma imagem de uma reunião de uma liga campesina. E o lema da liga campesina: reforma agrária na lei ou na marra. E o desenvolvimentismo do JK, como é que ele acontece nesse mesmo período? Bom, o desenvolvimentismo no Brasil ele está atrelado ao reflexo da crise econômica de 1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1929, aconteceu uma grande crise econômica global, que já mostrava que a economia mundo estava totalmente integrada, e essa crise que começou nos Estados Unidos, ela se espraiou pelo mundo inteiro. Então o Brasil, nesse sentido, não ficou fora dessa onda de crise. Nós fomos impactados, e aí tem os problemas que envolvem a produção do café e tal. E a partir daí, sobretudo com Vargas em 1930, tem o start do nosso processo de industrialização, que vai se intensificar sobretudo na década de 1950, que é justamente esse período do desenvolvimentismo do JK. E aí, no caso para sair dessa crise de 1929, e já pensando também numa proposta de longo prazo, o governo brasileiro iniciou a política de industrialização no Brasil, ou seja, ele vai começar a produzir produtos que antes eram apenas importados. E aí, nesse sentido, o Brasil passa então a sofrer uma transformação na sua base produtiva, porque ele vai continuar sendo ali um exportador de produtos primários, sobretudo produtos agrícolas, mas agora ele também vai exportar e produzir para consumo interno e também para venda no mercado internacional produtos aí industrializados, e obviamente que não são produtos industrializados que não têm concorrência com os países centrais. E aí o Brasil vai se inserir na divisão internacional do trabalho dessa forma. E toda essa política do desenvolvimentismo, ela é muito influenciada pelos estudos econômicos da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que era uma subcomissão das Nações Unidas, da qual uma das figuras mais importantes é justamente um brasileiro, que é o Celso Furtado, que vai pensar lá uma série de recomendações econômicas para os países da América Latina,
conseguirem se desenvolver economicamente e sair da situação de miséria e pobreza em que eles se encontravam. No caso do JK, que é o período que ilustra com maior intensidade esse nacional desenvolvimentismo, a gente pode colocar aí algumas características básicas desse desenvolvimentismo, que é o crescimento industrial, a melhoria da infraestrutura, o Estado como agente investidor e industrializador, o aumento do consumo interno. Então, esses 4 tópicos seriam ali características gerais presentes nesse movimento desenvolvimentista que aconteceu no Brasil, que ele foi aplicado desde a década de 30, mas é que ele talvez adquira ali o seu ápice nos anos 50 e 60, sobretudo representado na figura do JK. Bom, o JK, ele é um presidente que mais enfatizou esse processo do desenvolvimentismo, e aí ele tem um slogan que é os 50 anos em 5. Obviamente que não tem como você crescer em 5 anos o equivalente a 50 anos. Isso é impossível. Mas a título de slogan, fez sentido na época, e aí era um processo macro de transformação estrutural de boa parte do Brasil, da qual a gente pode discutir alguns apontamentos. Primeiro, substituir importações por produtos nacionais. O Brasil, como eu havia comentado anteriormente, o Brasil ele importava os produtos industrializados e exportava apenas produtos de setor primário, produtos agrícolas. Com o estabelecimento de indústrias no território nacional, o Brasil altera um pouco essa situação produtiva na divisão internacional do trabalho. Então agora ele também vai produzir produtos industrializados de baixo valor agregado ou aqueles que as empresas não mais produzem nos países centrais e acabam exportando para países periféricos. Nesse sentido, o Brasil, ao mesmo tempo, começa a alimentar o mercado externo e também o seu mercado interno a partir dessas indústrias que vão se estabelecer no nosso território e vão gerar aqui uma série de divisas e empregos para a população brasileira. Um outro aspecto do desenvolvimentismo é a interiorização do desenvolvimento do Brasil, e a gente pode representar esse processo de interiorização do Brasil através da construção de Brasília. A construção de Brasília ela é pensada na esfera governamental desde 1870. Desde essa época, os geopolíticos brasileiros já pensavam a construção de uma cidade que fosse no interior do Brasil, no meio do Brasil. Se nós pensarmos na perspectiva da geopolítica, o melhor lugar do Brasil para se ter uma cidade é justamente o seu interior, a parte central, que é o meio, onde fica atualmente Brasília. Então, construíram Brasília no meio do Brasil, com uma ideia lá atrás, que data desde os anos de 1870, uma ideia geopolítica de centralizar a capital do país. Só que nesse período do JK, esse deslocamento da capital, que era o Rio de Janeiro, para o interior do Brasil, ele não é pensado especificamente numa lógica geopolítica. Ele é pensado numa lógica em que era necessário se afastar das pressões políticas que existiam no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro havia uma série de pressões políticas sobre o presidente que vivia no Rio de Janeiro e sobre toda a estrutura governamental que aqui estava estabelecida. E aí você tinha uma série de manifestações, passeatas, então a pressão era muito maior no corpo administrativo brasileiro. E aí, nesse sentido, o desenvolvimentismo acabou construindo Brasília no interior do Brasil, deslocou todo o aparato político para lá e desafogou um pouco essa pressão que existia e era muito grande aqui no Rio de Janeiro, aqui na região sudeste. E aí Brasília acabou sendo deslocada para a região central do Brasil. E aí, com o deslocamento da capital do Rio de Janeiro para Brasília, é também um período que você vai criar uma integração nacional através do rodoviarismo. A gente não pode perder de vista, as maiores empresas que vieram se estabelecer no Brasil eram empresas do setor automobilístico. E aí, se agora eu tenho produção de automóveis no Brasil, barateando o custo, cada vez mais um consumo interno grande na compra
dos automóveis, era necessário ter vias por onde pudesse circular. Então, as grandes rodovias brasileiras vão começar a ser construídas nesse período, com a ideia da integração nacional. Você vai criar uma série de rodovias federais e estaduais que vão ter essa função de serem os locais onde você vai poder circular essa maior produção de automobilística, que vai existir no Brasil. Então o JK ele é um grande incentivador da Chevrolet, da Ford, da Volkswagen, da Fiat, empresas do setor automobilístico de grande porte que vão trazer para o Brasil aí suas fábricas e vão gerar aqui uma série de empregos. Uma fábrica da Volkswagen na década de 1950, 60, ela tinha em média 40 mil empregos. Então, 40 mil postos de trabalho é muita coisa para uma única fábrica. Hoje, essa mesma fábrica tem 2 mil. Então, de 40 mil para 2 mil, há uma redução drástica e isso tem a ver com o avanço técnico e o desemprego estrutural. Mas isso a gente discute numa outra aula. Então, você vai ter o aporte dessas grandes empresas que vão se estabelecer no Brasil. O Brasil, nesse período, vai passar por uma forte pressão sobre a moeda nacional e a inflação. A inflação, que é o aumento generalizado do preço dos produtos, vai crescer nessa época. O Brasil, para poder efetuar todas essas obras de grande porte e transformações que vai acontecer, ele vai buscar empréstimos no Fundo Monetário Internacional, que é um órgão que empresta sobretudo para estados, e aí você empresta com juros altos, não são juros baixos. Então o governo brasileiro buscou muitos empréstimos para poder efetuar uma série de obras de infraestrutura no país nessa época. Então a dívida externa que nós temos hoje com o Fundo Monetário Internacional, ela começou na década de 1950. E aí ela vai sendo postergada, você tem lucros, como eu falei, com taxas de juros muito altas, então vai gerando lucro sobre lucro, e isso vira uma bola de neve com cifras absurdas. Atualmente o Brasil paga 476 bilhões por ano de dívida externa, o que é muito grande, é um valor muito absurdo, e a gente não faz uma auditoria dessas dívidas. E tem a abertura da economia para capitais estrangeiros. Então, é aquilo que eu falei, as empresas automobilísticas vão vir para cá, vai ter outros segmentos que também vão estar estabelecendo plantas de fábrica no Brasil e vão atuar aí nesse processo de desenvolvimentismo. Então, o desenvolvimentismo do JK, ele vai construir essa situação aí nas cidades brasileiras, com o Sudeste sendo ali uma área concentradora de uma série de investimentos. Então, não é à toa que o Sudeste ainda hoje é a região do país mais populosa, mais rica, mais industrializada, porque ela acaba herdando dessa época esses aportes, esses benefícios que concentraram renda nessa região. E tudo isso fruto desse desenvolvimentismo que foi propagado pelo JK. E como eu procurei falar, o campo e a cidade eles estavam associados. A realidade da cidade era a realidade da transformação, da urbanização, da industrialização. O campo era a realidade da violência, da desigualdade social, da perda de empregos, da fome, da miséria. Então você tem, no meio urbano, o governo incidindo com muita força numa série de políticas industriais e políticas urbanas, e no campo você tem a concentração de terras aumentando e as tensões sociais eclodindo cada vez mais com o surgimento das ligas camponesas. Então, toda essa dualidade campo-cidade, ela se materializa, sobretudo nesse período do desenvolvimentismo do JK, com as intervenções governamentais no meio urbano e, ao mesmo tempo, o crescimento das ligas camponesas no campo brasileiro. Então, nós buscamos aí, de alguma forma, sintetizar, isso aí, o que eu disse não é tudo, mas é só uma sintetização dos processos que aconteceram durante o nacional desenvolvimentismo no meio urbano e também no meio rural. Beleza? Abraços a todo mundo.